Diz assim a palavra do nosso Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oremos. Amado Deus, nós te louvamos por Cristo, que é a tua sabedoria e força, que destrói os nossos pensamentos, muitas vezes tolos, muitas vezes bem arquitetados, mas sem Cristo não fazem sentido. E eu quero te convidar para estar ministrando a nossa alma nesse exato momento. Que o Senhor possa me usar como pregador da tua palavra, com fidelidade, com amor, com dedicação, com atenção, estar compartilhando a respeito do ensino dessa porção do teu evangelho que acabamos de ler, de formas que possamos ser cheios pelo teu Santo Espírito, a fim de alcançarmos uma maturidade cristã robusta, uma piedade fervorosa, de fato, e um conhecimento maduro a respeito da tua vontade, a fim de vivermos para a tua glória. Então te peço, Senhor, se faz presente entre nós, com grande força e poder, a fim de que possamos crescer no conhecimento da tua palavra revelada a nós. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O título que eu dei para essa sessão é A Mensagem da Cruz, ou a Mensagem de Cristo, é poder e sabedoria de Deus. Como sempre eu tenho o costume de fazer, vejamos um pouco, novamente lembrando, como eu gosto sempre de martelar, o contexto dessa carta de 1 Coríntios. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, certo? Durante a sua terceira viagem missionária, provavelmente de Éfeso, Cada uma das viagens do apóstolo Paulo ele ia mais distante. E a ideia era voltar nas igrejas em que ele plantou, tratando ali dos problemas, recebendo os problemas que ele tinha e escrevendo cartas, tá bom? Então nessa terceira viagem, ele vai se dedicar às suas grandes cartas. Primeiro aos Coríntios, escrito de Éfeso, provavelmente foi para Corinto, pelo que a gente olha pela leitura de Atos. De lá escreveu para os romanos e depois teve que escrever para os Coríntios de novo, que eles estavam dando problema, A igreja de Corinto sempre foi complicada. É interessante que quando a gente olha as cartas da história da igreja, também os bispos da época, depois dos apóstolos, também escreveram cartas para os coríntios, Então veja que realmente o povo lá era complicado. E ele faz então durante essa viagem, certo? Na primeira ida, antes de voltar para Jerusalém, ele escreve essa carta e a gente data por volta do ano 54 e 55 depois de Cristo. Corinto, ela era uma cidade romana importante ali, por conta da sua localização entre dois portos. Então o que acontecia? Como o comércio principal, a forma principal de levar a mercadoria era por meio de navios, por meio marítimo, não existia trem, ferroviário, não existia essa tecnologia toda. Então os navios eram os principais elementos para transportar. Então muitos paravam em um dos portos e em vez de dar a volta toda na ilha ali, eles tiravam um barco da água, levavam por Corinto e ia para o outro porto, Era um processo aí de transporte. Isso fez com que ela gerasse uma grande riqueza, tanto comercial como cultural, já que muitos filósofos, várias culturas se encontravam naquele canto, e também a imoralidade crescesse ali no meio. Era tão grave que
que quando alguém queria xingar uma mulher, eles chamavam ela de Coríntia. Tal depravação que havia ali, né? Em Corinto havia templos a Afrodite e havia várias prostitutas cultuais. Veja só que absurdo, não é? Havia atos de adoração a uma divindade que era por meio de coisas terríveis na área da sexualidade. Então realmente era algo cruel, né? Seria algo mais ou menos como a Las Vegas de hoje em dia, ou coisa assim do tipo, certo? Paulo chegou a Corinto vindo de Atenas, em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51 e 52, durante o cargo do procônsul romano Gaio. E essa história se encontra em Atos 18, do verso 1 ao 17, onde trabalhou por 1 ano e meio. É justamente por conta do procônsul Gaio que a gente consegue datar essas datas, né? Porque nós conseguimos encontrar inscrições, datações romanas, que mostram que Gaio foi comandar Corinto por volta desse ano de 51 e 52. E aí a gente consegue estimar essas datas, certo? Elas não são ao acaso. E lá em Corinto, ele começou a trabalhar nas sinagogas, e nós vemos aqui 2 irmãos que são citados, o Sóstenes, que está assinando a carta junto com o apóstolo Paulo, como diz no verso 1, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, e também mais à frente, quando ele fala que batizou apenas a Crispo e Gaio, no verso 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Ao que se entende, tanto Crispo como Sóstenes, que são citados em Atos 18, eles eram líderes de sinagogas locais que haviam em Corinto. E Paulo, pregando ali nas sinagogas, como era de costume, ele sempre começava pregando nas sinagogas, teve esses 2 líderes se convertendo e virando uma grande força. Tanto que vai dar uma confusão muito grande, né? Os judeus vão querer ali que a autoridade romana de Corinto faça alguma coisa com ele, ele acaba tendo que ir embora. Sóstenes apanha dos outros judeus, né? Por conta da sua confissão de fé. Então veja que foi uma situação complicada ali em Corinto, onde Paulo esteve trabalhando. E quando a gente olha 1 Coríntios, a gente também percebe que já houve uma correspondência anterior com essa igreja. Não uma correspondência em termos de uma carta inspirada por Deus, mas ele tratando de algum assunto administrativo, provavelmente tratando sobre questões de moralidade, como aparece em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Eu já li algumas vezes, os irmãos podem ler depois, mas quando chegarmos lá a gente trata devidamente sobre isso. E por fim, ele recebe então essa visita da classe de Chloe e começa a tratar sobre diversos problemas que estavam ocorrendo ali em Corinto. Problemas de divisões, problemas a respeito da sexualidade, da idolatria, do culto e principalmente da doutrina da ressurreição. Então essa carta é enorme, é a busca do apóstolo Paulo querendo lutar pela unidade das diversas igrejas que havia aqui em Corinto. Lembre que aqui não existia templos, por assim dizer, né? Um local que a gente coloca igreja, batista, tal, né? Não existia um prédio da igreja. Os irmãos se reuniam na casa de outros irmãos. Então se percebeu que alguns grupos que estavam se reunindo em algumas casas estavam começando a provocar divisões, preferências, privilégios, que vai se estendendo ao longo de toda a carta. E aí, os irmãos que se congregavam na casa de Chloe buscam o apóstolo Paulo a fim de que ele possa trazer orientação para os irmãos dessa cidade, certo? Pensando nisso, então, que a gente entende que o propósito da carta é tratar sobre a conduta e a doutrina da igreja de Cristo. Como nós, como uma igreja do Senhor Jesus, devemos nos comportar em termos de conduta e também doutrinas fundamentais que a gente nunca pode abrir mão. Visto que a doutrina da salvação é extremamente importante, né? Mas havia entre eles quem estava duvidando dessa doutrina. Olha só que absurdo. Então veja como é importante a gente observar essa carta para termos essa ideia muito bem estabelecida a respeito da nossa conduta e a respeito da nossa doutrina, ok? Então, a divisão do livro, ele vai se dar dessa forma, com uma introdução do verso 1 ao verso 9, como nós já vimos, e agora, no canto onde nós estamos, tratando sobre essa questão da desunião na igreja, que vai do capítulo 1, do verso 10, até o final do capítulo 4. Esse é um dos primeiros temas, né? O problema da desunião.
da igreja. E depois ele vai tratando outros temas, e quando chegarmos lá eu vou explicando aos irmãos, ok? Dito isso, vamos ao texto, né? Feita a devida introdução, vamos ao texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui à noite é que o agir de Deus não é de acordo com os critérios humanos. É isso que o apóstolo Paulo quer estabelecer bem forte aqui em seus primeiros versos. Veja que ele diz no verso 18 e 19: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Veja só como ele começa a argumentar a respeito da mensagem do Evangelho, aqui chamada de palavra da cruz. Ele vai dizer que aqueles que se perdem, ou seja, aqueles que negam a Cristo, aqueles que estão longe do caminho do Senhor, esses que estão envolvidos nesse ato de rejeitarem a Cristo, estão nessa condição de ímpios, né, de perdidos, de pecadores. Quando olham a mensagem da cruz, eles veem isso como um ato de loucura. Isso é óbvio. Por quê? Porque a crença dele nos deuses está relacionada com poderes. Então Deus ele tem que se mostrar extremamente poderoso. E de repente você me conta a história de um Deus que encarnou, como a gente acabou de ler em Filipenses 2, e morreu numa cruz, na pior forma de castigo que o Império Romano poderia dar para os bandidos, né? Morreu como alguém assim terrível, sendo que ele era Deus encarnado. Então eles vão olhar, isso é loucura. Os romanos, eles haviam adotado as divindades dos gregos como seu panteão principal de deuses. E o principal dos deuses ali era Zeus, né? Muitos conhecem aí das mitologias gregas, que era Zeus, que aqui no costume era chamado de Júpiter, é o mesmo nome dos planetas que nós temos, são os nomes das divindades romanas, né? Que são as divindades gregas. Era chamado de Júpiter. E a ideia era que cada um desses deuses, eles representavam uma certa área de atuação, de demonstração de poder. O próprio Júpiter, o próprio Zeus, era aquele que era o deus dos deuses, no sentido que ele representava o poder em si. Havia outros, como por exemplo a Ártemis, que representava a caça, né? Poseidon representava o controle dos mares, das navegações. Afrodite, que era justamente relacionada a essa área da sexualidade. E por assim em diante. Deuses imperfeitos, mas que demonstravam grandes feitos por meio das mitologias, dos contos que eram retratados sobre eles. E ao ouvirem um conto real a respeito de Cristo, eles ficavam assustados, pensando, isso é loucura? Então o apóstolo Paulo ele quer asseverar isso, que a gente tenha isso em mente. Veja só, para um pagão, a mensagem do Evangelho normalmente age como se fosse algo absurdo. Um Deus que é todo poderoso que se deixa morrer numa cruz por pecadores miseráveis. Isso jamais aconteceria com os outros, com Hércules, né? Com Zeus e etc. Histórias que eles conheciam das mitologias. Porém, o contraste é que nós, os que somos salvos, nós que temos essa característica de ser salvo, ela é vista como poder de Deus. Porque nós entendemos que Cristo não morreu na cruz por ter sido derrotado, mas ele morreu na cruz para vencer a dívida do pecado que estava contra nós. Foi por isso que Cristo teve que morrer na cruz. Isso é muito importante de ser asseverado, principalmente nos dias de hoje, pois há muitos que se declaram cristãos e não percebem essa verdade elementar a respeito do Evangelho. Eu me lembro de realizar evangelismos ali pela beira-mar, em outras regiões, nas praças, e eu sentava ao lado de pessoas e muitas se professavam cristãs. E eu perguntava, tá, mas você sabe me explicar por que Jesus teve que morrer na cruz por nós? E elas não sabiam explicar. No máximo elas diziam, morreu por nós, né? Para nos salvar. E eu perguntava, tá, mas por que tinha que ser dessa forma? Porque Deus não chegou e disse, não, tudo bem meu filho, você fez um monte de besteira, mas está perdoado, vá em paz. Por que Deus não fez isso, né? Por que ele teve que mandar seu filho amado, seu filho unigênito, que encarnou, sofreu,
morreu numa cruz, sendo humilhado ao extremo, para aí sim levar sobre si os nossos pecados. Isso se dá porque a nossa ofensa foi cometida contra Deus, e Deus é justo e cobra que a justiça seja feita. Mas para que nós nos fôssemos lançados no inferno, Cristo veio ao mundo e morreu em nosso lugar. Ele recebeu a ira divina em nosso lugar e morreu por nós. Por isso que ela é poder de Deus, porque somente aquele que é Deus, em forma de homem encarnado, homem em Deus, morrendo na cruz, é que poderia sanar as nossas dívidas. Se fossem anjos, não seria suficiente. Poderia ser os querubins, que são extremamente santos, ali ao redor do trono de Deus. E quando os profetas observaram, ficaram abismados, assustados, dizendo: pequei, porque meus olhos contemplaram o Senhor, diante daquela visão do trono celeste e dos serafins. Mas mesmo esses anjos, serafins, querubins, de qualquer ordem, se morressem na cruz em nosso lugar, não seria suficiente para nos resgatar. Somente Cristo. Por isso que é poder de Deus. E Paulo quer asseverar isso. Por quê? Porque esses irmãos estavam gerando divisões por preferência de liderança. Foi o que a gente estudou no domingo anterior. Eles estavam despedaçando a Cristo, vendo de quem era que tinha a maior autoridade. Então uns diziam: eu sou de Paulo, o missionário fundador, né? Ou eu sou de Pedro, a autoridade principal ali entre os apóstolos, entre a igreja. E outros: eu sou de Apolo, o evangelista de oratória excelente, visto que ele era grego e muito bem estudado. Mas não, todos nós pertencemos a Cristo, e não deve ser as nossas preferências pessoais que anule a beleza do evangelho. Por isso que ele está asseverando essa questão. E no verso 19 ele continua a dizer: pois está escrito, asseverando. Ele vai para as escrituras, citando Isaías 29:14. Ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando que o agir de Deus, ele vai em contrário aos critérios humanos. Para nós, aquilo que é sábio é aquilo que é eloquente, que é extremamente filosófico, que é intelectual, extremamente sábio, segundo nosso entendimento humano. Mas aqui Deus nos traz uma narrativa totalmente diferente. Deus nos traz o herói superpoderoso que resolveu todos os nossos problemas pela força do seu braço nessa questão. Ele nos traz o servo sofredor, que morreu na cruz e assim nos libertou. E ressuscitou, e ascendeu aos céus, e voltará assim com grande poder, como esse guerreiro poderoso, conforme diz Apocalipse. Mas que primeiro veio como servo sofredor para nos resgatar. E assim Deus humilha então a sabedoria dos sábios e aniquila a inteligência dos inteligentes. Essa é a forma que nosso Deus gosta de agir, que ele agiu em toda a narrativa do Evangelho. Se nós voltarmos para Gênesis, vamos ver que nasciam os primogênitos e Deus dizia: não escolhi Esaú, escolhi Jacó. Não, Abraão vai ter um filho. Então eles tentam dar um jeito humano para que Abraão tenha um filho. Ele tem Ismael, e ele diz: não, você vai ter filho de Sara, mesmo que ela tenha idade avançada. E vai realizar um milagre e concebe ali Isaac, né? Que significa riso, retratando o descaso que Sara teve ao Deus declarar isso, porque ela se riu, né? Pensando: nossa, que grande absurdo esse, eu já uma senhora de idade vou ter um filho. Deus fez ela ter um filho, né? E aí nasceu Isaac. Foi assim que Deus foi agindo ao longo de toda a história, destruindo a sabedoria dos sábios, aniquilando a inteligência dos inteligentes. Por quê? Porque o agir de Deus não é de acordo com os critérios humanos, não é da forma como a gente quer ou como a gente acha mais interessante ser, mas é a forma como Ele deseja atuar. E nós precisamos aprender isso para que a gente possa desfrutar da graça do Evangelho. Quantas vezes a gente fica frustrado na vida porque as coisas não saem da forma como a gente quer, né?
esses 2 versículos já podem nos ensinar isso, que as coisas não devem ser da forma como a gente quer, mas da forma como Deus quer. E é isso que devemos buscar e aceitar, porque sempre vão vir desilusões até nós, né? Sempre vão vir frustrações, mas que a gente precisa se atentar é a forma como Deus quer agir em nossas vidas, entendermos que somos coadjuvantes na história de Deus e juntos caminharmos juntos de Cristo para a glória do nosso amado Senhor. Segundo ponto nessa noite que eu quero asseverar é que a salvação vem por meio da cruz de Cristo. Veja só o que o apóstolo Paulo fala a nós no verso 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Ele começa a fazer questionamentos. A ideia é, irmãos de Corinto, da igreja que está em Corinto, olhem para vocês. Onde está o sábio no meio de vocês? Onde está o escriba no meio de vocês? Onde estão os grandes questionadores, os grandes filósofos deste mundo? Estão entre vocês? E ele leva, não é fato que Deus tomou loucura a sabedoria deste mundo? Todas essas teorias que se levantaram não são coisas tolas quando a gente entende o Evangelho? Havia muitas sabedorias, muitas filosofias sobre o que era uma vida virtuosa. Então uns asseveravam o ascetismo. Não, você não deve se deixar levar por nenhuma paixão. Então você não pode se irar, nem se alegrar, nem ficar triste, nem nada. Porque se você está sendo levado pelas emoções, logo você é um tolo, é alguém que não é sábio. Então tinha as pessoas que seguiam essa escola. Outros já diziam, não, a alma é diferente do corpo, não tem essa conexão, logo você pode fazer tudo com o corpo, você tem que realmente destruir esse corpo, mas o que importa é o seu intelecto, como é que você está aí na sua mente, o que você faz de forma prática, não importa. O que é que Paulo está nos chamando a perceber? Todas essas filosofias de vida, oriundas de tradições religiosas por si só, e oriundas do mundo, da filosofia deste mundo, são loucuras diante do Evangelho. Nada disso traz a virtude e a salvação real da vida, da alma humana. E ele continua no 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, não é a sabedoria humana que desvenda quem é Deus e qual é o seu propósito. No máximo a gente tateia, percebe, olha, existe Deus, existe um Criador. Isso é óbvio, todas as culturas sempre concluíram isso. Basta olhar para a riqueza que é a natureza, a criação, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Mas a forma como eles tentavam desvendar esse Deus nunca foi algo alcançado por sua sabedoria, mas foi alcançado por meio dessa pregação, que ao olho dos pagãos, dos incrédulos, é tratado como loucura. Mas para nós, onde Cristo estendeu a mão, é a bendita salvação, é a própria sabedoria de Deus. E por que o apóstolo Paulo está tratando isso? Justamente porque ele quer tratar esse espírito de divisão que estava presente nas igrejas em Corinto. Lembra o que eu disse que Corinto, por conta de ser uma cidade comercial, tinha uma cultura elevada? Então muitos dali buscavam justamente essa performance grandiosa e criavam apelos por essas questões de tradição, ou seja, quem é o líder disso aqui, ou de desenvoltura, né, quem é o melhor orador a respeito dessas questões, e acabavam se deixando levar por essas coisas, deixando de prestar atenção na doutrina em si, mas sendo levado pelo carisma presente nos oradores, e esse era o perigo. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é essa sabedoria humana que vai dizer aquele que tem boa performance, aquele que tem um bom carisma, aquele que é um fundador de algo, que é o principal. É a mensagem que vocês devem observar. Naquela época
se viu muito a questão da retórica, né? E se usava muito aqueles três lados, certo? O logos, que era a mensagem em si, o conteúdo. Também o ethos, que era a pessoa, como ela se posicionava. E o pathos, que era a forma como ela falava e conseguia conquistar os corações da pessoa. Então muitos asseveravam muito mais esses pontos. O pathos, os sentimentos, a fim de que poderiam seguir aquele líder. Ou o próprio ethos, quem aquela pessoa era. E ignorava o logos, a mensagem, o conteúdo do que estava sendo falado. Era tal ponto que alguns diziam que não importa o que você esteja falando, se é verdadeiro ou falso. O que importa é como você fala. Se falou bem, se falou de uma forma convincente, então está valendo. Mas isso é falso, porque nós podemos construir lógicas irreais. Os próprios mitos desses deuses falsos são coisas irreais. Não é? Eu posso construir uma frase lógica aqui, porém ela não ser real. Eu posso dizer, todo unicórnio possui um chifre. E todos nós que já vimos a figura de um unicórnio, vamos concordar, vamos dizer, de fato, todo unicórnio possui um chifre. Porém, isso não o torna real. Unicórnios não existem. Percebem? Mas por conta do discurso, de uma mera construção lógica, muitos irmãos estavam sendo levados a espírito de divisão, porque eles não estavam focando na mensagem da cruz. No verso 22, ele continua dizendo, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. E aqui então ele passa a falar dos dois grupos, e como Deus mostra essa sabedoria que é destruída, essa sabedoria humana que é destruída, e essa inteligência que é aniquilada. Os judeus, eles queriam demonstração de poder. Eles queriam um Messias triunfante que iria destruir todo o mal ali presente. Então eles buscavam isso, sinais, prodígios. E os gregos buscavam todo esse longo argumento lógico, filosófico, detido, carismático, que lhe arrebatasse. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Por quê? Porque é o servo sofredor. Não é o Messias triunfante que eles pensavam que deveria ser o primeiro a vir. Não, era o servo sofredor. Perdão. E loucura para os gentios, porque a lógica é totalmente invertida. Não é de um herói, né? Mas é de um herói que não vence por conta da sua força, mas por conta da sua humildade e sacrifício por nós. E essa é a mensagem que nós pregamos. E devemos estar arraigados, firmes. Porque senão nós vamos nos deixar levar ou por buscas de grandes sinais, e veja só a situação brasileira, o quanto de misticismo e busca por sinais de poder há na nossa nação, não é? Então vem aqui para a igreja do poder de Deus, etc., né? Coluna de fogo e outros nomes assim, querendo asseverar isso, né? Nós buscamos o poder de Deus, então tem que ter milagres todos os dias, pessoas falando em línguas, pessoas rodopiando, sapateando, sendo curadas, sendo libertas, porque isso é o que marca uma igreja de Deus. Seria algo semelhante ao que os judeus buscavam, sinais, demonstração forte de poder. É isso que caracteriza uma igreja de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, não. É a igreja que fielmente prega o Cristo crucificado. Ele assevera isso muito forte. E também tem um outro lado, né? Os que buscam a sabedoria por si só. Então eu quero a igreja extremamente organizada, que tenha tudo muito bem decretado, que seja extremamente quadrado e fechado em todas as questões possíveis e imagináveis, até mesmo aquilo que a Bíblia não trata. Então essa é a verdadeira igreja de Deus, que se preocupa apenas com as questões intelectuais. E também não é assim. Na verdade, a verdadeira igreja é a que se esforça em pregar a Cristo, que sim, se organiza e traz um conhecimento robusto, mas que também assevera uma piedade vibrante. Esse deve ser o nosso alvo, centralizados na pregação do Cristo crucificado, a doutrina revelada a nós, montando então esses argumentos, não para o nosso engrandecimento, mas justamente para demonstrar
a nossa fé, em que nós cremos. É isso que deve nos motivar a nos reunirmos como igreja. Se nós perdermos esse foco, nós vamos acabar caindo em status, ou numa mera busca de cura, libertação, coisas do tipo, e vamos tratar Deus como uma espécie de Papai Noel, né? Só está aqui para me abençoar. Ou então a gente vai tratar a doutrina cristã com um mero ato acadêmico, de investigação, de conhecimento, de tratados, e aí vamos falar várias palavras bonitas e complicadas da teologia, sem que isso comunique com o nosso dia a dia. Então temos que ter esse cuidado de estarmos arraigados na pregação do Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é escândalo para esses que só buscam sinais. Por quê? Porque é a mensagem da cruz que liberta, não é sinais ou interesse de Deus em si. E também loucuras para os gentios, que só querem uma desenvoltura bonita e complexa. Mas é a mensagem da cruz, muitas vezes simples demais para alguns gostos, mas que é a mensagem verdadeira, que vira o mundo de cabeça para baixo. O terceiro ponto, irmãos, que eu gostaria de ver, já é o último ponto, é que o agir de Deus é mais sábio e mais poderoso do que se espera. Veja só o que ele diz no verso 24, 25, já caminhando para o fim da nossa mensagem. Diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Veja o jogo de palavras que ele está fazendo. Os judeus buscam sinais, mas veja, o judeu que foi chamado, que foi eleito, que foi escolhido, que foi salvo, resgatado por Deus, quando olha para Cristo, o que ele enxerga não é a falta de um sinal, mas é a manifestação real do poder de Deus. E quando os judeus, que também foram chamados, eleitos, os gregos, né, que também foram chamados, eleitos, escolhidos, salvos, resgatados por Deus, quando olham para a mensagem do Evangelho, na verdade, se percebe como sabedoria. E é isso que nós temos que perceber. A mensagem do Evangelho, aos olhos dos incrédulos, sempre vão soar como fraqueza e como loucura. Mas para nós que entendemos a beleza da mensagem da cruz, esse porquê que eu expliquei há pouco, de Cristo ter morrido por nós, nós vemos como poder e como sabedoria. Veja quão belo e poético até essa escrita de Paulo, né? Para o mundo, loucura e fraqueza. Para nós, sabedoria e poder real. Por que é poder real? Porque não adianta nada eu ter uma ferida curada, eu ter alguma manifestação exótica de atuação de Deus, se eu for para o inferno. Não é? Do que adianta? Fui curado, fui liberto dos meus males, mas minha alma continua indo para o inferno. Tem um episódio que acontece nos evangelhos, onde Jesus cura 10 leprosos. E eles logo vão embora, mas apenas um volta. E volta para adorar Jesus como Senhor, reconhecê-lo como Senhor. E Jesus pergunta, né? O que houve com os outros? Eles receberam o que eles queriam. Apenas essa cura, apenas essa libertação das chagas, mas não um compromisso real com Deus verdadeiro. Entende? Foram curados da lepra, de um grande mal, mas continuam indo para o inferno, que é um mal muito pior. Então, Cristo é poder de Deus porque Ele nos liberta da real necessidade da alma humana, que não é a cura, que não é a necessidade financeira, que não é a necessidade emocional, nem a necessidade de alimento, de sustância, mas é a necessidade do retorno, a relação com o seu Criador. É isso que Cristo faz, e é por isso que Ele é poder de Deus. E Ele também é sabedoria, porque Ele nos traz a virtude real para a vida. Não a virtude que vai trazer o sucesso financeiro, né, as melhores relações, os melhores títulos acadêmicos. Não é esse o foco principal, embora Deus possa abençoar nessas áreas também, assim como Deus também continua atuando e nos cura de muitos males. Mas a principal sabedoria aqui é sanar
o nosso conhecimento de quem é o nosso Criador, o que Ele fez por nós, o que Ele espera de nós, como se relacionar com Ele. Por isso que Cristo é a sabedoria de Deus, porque sem Cristo não há como termos relação com Deus. Por isso que Ele é o nosso mediador, porque sem o intermédio de Cristo nós não podemos ter comunhão, relação com Deus Criador, porque antes nós éramos rebeldes a Ele, mas por meio de Cristo fomos feitos filhos, adotados por Deus. E agora nós temos o privilégio de orar. A minha oração seria vazia aqui essa noite, se Cristo não tivesse morrido por mim, morrido por nós, nós que cremos no nome dele. Percebe que isso é sabedoria de Deus? Um Deus, homem encarnado, completamente virtuoso, que escolheu abdicar da sua grandeza, da atuação da sua grandeza, a fim de morrer para nos resgatar. Essa é a sabedoria de Deus, e nós conseguimos entender isso. Mas para o mundo isso é loucura, porque para eles Deus tem que se resumir a coisas estritamente lógicas e fechadas, mas Deus transcende a nossa razão. Deus é trino, por exemplo. Como é que explicar a Trindade se ela transcende a nossa razão? Ela não é irracional, não é tola, não é algo sem sentido, mas é algo que transcende a razão. Nós não conseguimos explicar a Trindade, nós contemplamos a Trindade, né? Entendemos alguns aspectos. Como entender isso? É sabedoria de Deus e é poder de Deus porque nos resgata. E por fim, verso 25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Novamente ele está brincando com as palavras para nos ensinar essa verdade tão importante e fundamental, principalmente nos dias de hoje. A loucura de Deus, aquilo que o homem vê e pensa que é louco, na verdade é algo muito mais sábio do que a sabedoria humana. Por quê? Porque se Cristo, se a mensagem da cruz não fosse real, nenhum de nós poderia ser salvo. Então, na verdade, é a lógica mais sábia que há do próprio Deus. E a fraqueza de Deus é muito mais forte, muito mais poderosa do que a força humana, do que os vários mitos que esses homens traziam a respeito de Hércules, por exemplo, a respeito dos outros deuses, que eles poderiam trazer para a libertação do homem. Não, o homem não consegue pela força do seu braço se tornar uma divindade, que era o que eles queriam fazer com o mito de Hércules, né? O semideus, um filho de Zeus ali, que vai cumprindo os trabalhos ao ponto de ir ao Hades, enfrenta lá os Cérberos, consegue se encontrar com o próprio Hades, o deus do submundo, e aí é levado como uma divindade. E eles, que são os helenistas, os descendentes de Hércules, os gregos, né? Também tem essa centelha divina dentro de si e, portanto, podem se acender. Olha a loucura! Nós conseguimos pela força do nosso braço se formos como Hércules. Não, meus irmãos. É a fraqueza de Deus, é a humilhação de Deus que se encarnou, se tornou homem como nós, se deixou crucificar para levar sobre si e remir os nossos pecados, que é a verdadeira força que liberta o homem. Não é o que a gente faz, é o que Ele fez por nós. Amém. Encerrei aqui a exposição, mas deixe-me trazer aquelas 3 aplicações, né? Que saudade de fazer essas aplicações. O que nós devemos sair essa noite sabendo, sentindo e fazendo? Qual deve ser a nossa convicção de fé, a nossa esperança e a nossa atuação amorosa? Fé, esperança e amor. Primeiro, a fé. O que nós devemos saber? A salvação é mediante a cruz de Cristo somente. Isso ficou bem claro, né? Não é o quão preciso você consegue descrever as coisas ou quão sábio e inteligente você é. Não, é o que Deus fez por você. O ladrão da cruz, ele não tinha todo o conhecimento doutrinário, né? Ele não teve tempo de aprender, mas ele reconheceu que aquele que estava crucificado ao seu lado era de fato o Rei dos Judeus, o Messias prometido. E olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando fores ao teu reino.
E Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele entendeu que ele é o Messias, e é por meio desse ato de amor, daquele que morreu ao meu lado, eu bandido e pecador, e ele morrendo por mim ali na cruz, é que eu encontro a salvação. Isso ele entendeu. Não entendeu todos os aspectos. Talvez ele não conhecesse a doutrina da eleição, que nós tanto asseveramos, mas ele entendeu que a salvação é por meio de Cristo somente. Por isso esse é um dos valores da nossa fé, uma fé protestante, uma fé reformada, por assim dizer, né? Solos Cristos, somente Cristo pode nos salvar. Nós temos que ter essa confiança muito bem asseverada, porque senão nós vamos querer tratar o conhecimento sistemático por si só como motivos do que salva o homem, ou atuações poderosas de sinais miraculosos como marcas do que é ser um cristão. E não é isso, mas é a fé na mensagem da cruz, é essa crença, é ter sido chamado por Deus e recebido essa fé, como Paulo asseverou muito forte aqui nessa passagem que nós lemos. A segunda aplicação tem a ver com a nossa esperança, com o nosso sentir, né? Guarde o teu coração para não se afeiçoar a legalismo ou misticismo como marcas de salvação. A nossa cultura é muito marcada, principalmente pelo misticismo, né? É uma igreja de Deus, se fizer chover fogo, eita Deus, né? Então se eu der muita glória a Deus, então eu sou alguém espiritual. E não é assim, irmãos. É claro que nós podemos demonstrar a nossa devoção a Deus com fervor, né? Não é algo em si do pecado, mas não é o tanto que você grita que vai definir se você é espiritual ou não, mas é a mensagem da cruz e a sua entrega a ela. Por isso devemos guardar o nosso coração, para que a gente não caia num misticismo tolo ou num legalismo tolo também, como marcas da salvação. Então, eu sei que eu sou salvo porque eu conheço toda a doutrina da minha igreja, que eu sou um batista regular, venho aqui de roupinha social, né? Chego aqui à noite e digo a paz do Senhor, irmãos. Não é isso que vai marcar sua salvação, mas é você crer de fato na mensagem do Evangelho, ok? Todas essas coisas podem ter seus distintivos de valores, devem ser buscadas, mas não deixe teu coração se afeiçoar a essas marcas como aquilo que te identifica como alguém que foi salvo por Cristo. É somente por conta de Cristo que nós somos salvos, não da grandeza do nosso conhecimento e nem da demonstração prática das nossas virtudes. E por fim, o ato amoroso, o amor, a nossa prática, a última aplicação: passe a considerar suas decisões à luz das verdades das Escrituras. Nós devemos ter uma vida que seja coerente com essa fé. Aí sim, eu vou me esforçar em me tornar alguém sábio. Não mais segundo a filosofia do mundo por si só, mas segundo o que a Bíblia me ensina. Aí sim eu vou me dedicar para vir para a EBD, para aprender as doutrinas, né? Que nós vamos estar ministrando. Aí sim eu vou me disciplinar e vou botar para mim na minha agenda momentos para a leitura da Bíblia e oração devocional. Aí sim. Mas não porque isso vai garantir a sua salvação, mas porque isso é um reflexo de ter entendido a mensagem da cruz. Então, passe a ponderar todas as áreas da sua vida de acordo com o Evangelho. E é o que o apóstolo Paulo vai fazer daqui em diante. Ele está tratando o problema das divisões, como nós devemos ser igrejas unidos nessa mensagem central de Cristo. E ele vai começar a tratar de cada área. A relação do crente com a sexualidade, a relação do crente com a cultura do mundo, né? Como é que o crente interage com o mundo sem se tornar um idólatra. A relação do crente com o próprio culto do Senhor, que eles estavam fazendo confusão. A ceia do Senhor, tinha gente que estava ficando bêbada, estava tendo divisões dentro da ceia do Senhor. Os mais pobres do lado de fora, do átrio ali, do casarão onde se reuniam, e os mais nobres num cantinho ali reservado, num camarote, né? Comendo do bem e do melhor, e os mais pobres passando fome. Olha o absurdo, isso na ceia do Senhor. E pessoas bêbadas e outras morrendo de fome e indo por motivos errados se reunir para celebrar a ceia. Então ele vai tratar disso também, o nosso compromisso com a igreja e também o nosso compromisso com a doutrina, de preservar a doutrina, principalmente da ressurreição.
Então passe a considerar suas decisões à luz das Escrituras. Não ignore a realidade do Evangelho. A igreja brasileira, ela carece bastante, porque elas buscam palavras sábias que não provêm das Escrituras. Eu tive a oportunidade de estar ministrando um pouco sobre aconselhamento bíblico na Umbref, creio que depois vai ser divulgada as aulas para os irmãos estarem ouvindo. E é interessante como tem cristãos que falam sobre conselhos, conselhos como tratar de alguém que está passando sofrimento, por exemplo, e que não citam nada das Escrituras. São conselhos até bons, equilibrados, sábios, mas não tem fundamento escriturístico. Não houve a citação de um versículo, um embasamento doutrinário sincero. E esse é o nosso cuidado. Não mostrar uma teologia simplesmente porque ela aparenta lógica e bonita, mas porque ela está de acordo com o que as Escrituras estão falando, que ela está embasada nas Escrituras. E assim devem ser as decisões da nossa vida, porque senão vamos cair na sabedoria deste mundo, seguindo ela, vendo como ela é sábia ou lógica, ou é aplicável à realidade, mas ignorando o que as Escrituras dizem. E lá na frente, a gente colhe as consequências. Não é? Muitos casais sofrem porque não levam em consideração o que as Escrituras prescrevem a respeito da relação marital, como deve ser o relacionamento de um casal. Então veja a importância de olhar para as Escrituras para ter esse conhecimento prático. Então ame a palavra de Deus, leia, devore-a, faça como Spurgeon fez ao ir ao hotel, ao encontrar uma Bíblia que estava furada de capa a capa por uma traça que tinha perfurado aquela Bíblia. E ele chegou diante de Deus e disse: Senhor, me faz ser como essa traça que devora a tua Bíblia de capa a capa. Essa deve ser a nossa oração. Não é somente o do príncipe dos pregadores, como a gente fala a respeito de Spurgeon, mas essa deve ser a nossa oração. Senhor, me faz amar a tua palavra, me faz amar a tua doutrina. Não para que eu seja o santarrão, o grande conhecedor, o grande calvinista, o grande teólogo, não. Mas quero que eu seja um fiel adorador do teu nome, para que eu possa seguir e guardar a tua palavra no meu coração. Lembra? Para que eu possa ter uma teologia robusta, uma piedade vibrante. Que possamos ser assim, irmãos, para a glória do nosso Deus querido. Oremos. Senhor amado Deus, eu quero te louvar e agradecer por esta noite, em que nós nos debruçamos sobre a tua palavra, onde nós vimos a grandeza, o poder, a beleza, a profundidade que era o teu Evangelho. Nós temos muitas vozes no mundo, nós temos muitos falsos profetas neste Brasil, mas nós temos o teu Evangelho entregados a nós com tanto empenho, com tanto carinho, com tanto zelo. Uma mensagem clara que nos fala ao que nós devemos nos apegar. Então transforma o nosso coração, Senhor. Nos visita, nos aviva, não aquele avivamento de gritaria, de loucura, mas um avivamento que ama e devora a tua Escritura a fim de segui-la fielmente. Nos ajuda a identificar as armadilhas do mundo, as sabedorias do mundo, que são tolas. Nos ajuda a perceber a tua sabedoria, para que vivamos então para a tua glória de forma devida, conhecendo muito bem a tua doutrina, a tua mensagem do Evangelho, e entendendo como vivê-las de forma prática. Visita os meus irmãos, eles sabem as suas lutas particulares, as suas necessidades, que o Senhor possa estar suprindo e estimulando a eles a amarem a Ti, amarem a Tua Palavra e a segui-la e buscar na Tua Palavra a resolução dos seus conflitos e dilemas, a orientação prática, nos dá coragem de sermos cristãos firmes e sinceros diante de Ti, realmente arraigados, mesmo que isso venha nos custar, custe o que custar, possamos ser fiéis àquele que deu de si por nós. Possamos ser fiéis a Ti, meu amado Cristo, que morreu na cruz para nos resgatar. Que possamos ser sensíveis à Tua atuação, ó Santo Espírito, que nos está a nos santificar e a nos guiar neste mundo que jaz nas trevas. Faz-nos brilhar a Tua luz, faz-nos nos devotarmos a Jesus, faz-nos amar-te até o fim, até a volta do bendito Deus e Senhor, que é no nome dele que oramos.
e louvamos. Em nome de Cristo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Só pegar meu